coletiva com o Paulo Bonamigo. Bonamigo, começando com a pergunta do Alexandre do portal Roma News. Foi visível a melhora do Remo no segundo tempo. Por que o time não começou o jogo com a mesma intensidade da etapa final? O primeiro tempo nosso, principalmente o início, estrategicamente dentro do que a gente pensou o jogo, característica do adversário, qualidade do adversário, nós pensávamos assim, em ficar com um bloco médio baixo para tentar fazer o reativo, para tentar encontrar espaços de uma bola em profundidade, atacando essa profundidade reativa e tentar marcar. Esse é um time que povoa muito o meio campo, concentra muitos jogadores no centro, um 4-4-2 bem clássico, com 2 atacantes na frente, uma linha de 4 com 4 centrocampistas, 2 volantes, 2 meias. Eles controlaram muito aquele centro de campo e era uma ideia nossa de tentar a diminuição, de não dar essa iniciativa naquele setor de campo, que eles iam procurar os jogadores de frente, principalmente o Hulk, numa situação de definição. Fizeram com o Johan, quebrando a nossa linha defensiva no último passe, e isso facilitou o jogo reativo do Atlético. Nós, já no melhor momento nosso no primeiro tempo, nós tomamos o segundo gol. É evidente que tentamos consertar, trocando um pouco de peças, um pouco de dinâmica para o segundo tempo, crescemos muito, trabalhamos com enorme dificuldade, com uma equipe de muita qualidade, mas sempre buscando, dentro da característica da nossa equipe, sufocar pelos dois lados. Mas o último terço nosso não foi efetivo. Hoje foi um jogo que nós não conseguimos finalizar do jeito que normalmente nós estamos acostumados. A pergunta do Gabriel, da Rádio CBN. Apesar dos 2 gols sofridos, você acredita que o time conseguiu executar a proposta de jogo para hoje diante de um adversário muito mais qualificado? É que eu falei hoje eu falei para os meus atletas que eu não queria jogar melhor que o Atlético, nós queríamos o resultado, e os jogadores também queriam isso. Porque às vezes você jogar melhor não significa efetividade, não significa você conseguir o teu resultado, e nós queríamos e queremos ainda seguir à frente da competição. Seria importante a gente ser muito pragmático, muito efetivo, não ter erro, porque a qualidade do adversário, jogadores de alto nível, dificilmente desperdiçam, não deixam de aproveitar as oportunidades surgidas. E eles chegaram talvez 3 ou 4 vezes no primeiro tempo, tiveram quase 50%, 60% de aproveitamento em relação ao que nós chegamos no primeiro tempo. A gente chegou bastante, não conseguiu acertar o gol, com muitas bolas cruzadas. No segundo tempo, mesma coisa. Tivemos um controle maior já no campo, mas não conseguimos aquele que era o nosso objetivo, de chegar a reduzir o placar ou ficar numa situação de igualdade. Vamos sair numa primeira parte de uma Copa do Brasil onde nós estamos realmente numa situação difícil, mas esse grupo é um grupo que reage, que tem atitude. Nós não vamos desistir, vamos desfocar nesse momento, que nós temos um jogo importante daqui a 2 dias, praticamente 3 dias, contra o Brasil, e já pensar numa reação. Bonamigo, a pergunta agora do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. O Remo não perdia 16 jogos e hoje perdeu a invencibilidade na temporada. A entrada do Dioguinho melhorou bastante a equipe. Qual a sua análise sobre o jogo? A gente sabia que ia enfrentar um adversário que nós tínhamos que ter erro zero, um nível de concentração altíssimo, porque era uma equipe que sabe aproveitar as oportunidades pela qualidade do adversário. Tivemos um volume parecido no primeiro tempo, um jogo igual, mas o Atlético foi mais competente. No segundo tempo achei que nós jogamos melhor, mas não conseguimos transformar a nossa superioridade em números, em resultado, em gols. Eu acho que o Dioguinho entrou com aquela intensidade pelo lado direito, com qualidade, fazendo um para um em cima, levando vantagens, fazendo dribles diagonais e intensidade pelo lado, como normalmente ele fazia. Melhorou, qualificou a nossa organização ofensiva, mas faltou a gente ter um pouquinho mais de qualidade no terço final.
A pergunta do Búfalo, da Rádio Metropolitana. Bonamigo, os passes errados do primeiro tempo foram determinantes para essa derrota azulina? Foi um jogo que estava muito abafado, muito quente, era importante ficar com um jogo curto, um jogo de aproximação, com valorizar bem a posse. A equipe que errasse menos passes certamente teria muito mais êxito dentro do jogo, e o Atlético, principalmente no primeiro tempo, soube construir um jogo apoiado, um jogo com passes curtos de aproximação, com uma característica do jogo e ter uma vantagem que foi importante para a segunda etapa. Nós tivemos reação, tivemos atitude, esforço, o grupo se desgastou bastante correndo, mas não conseguimos diminuir o placar. A pergunta do Nino Machado, da RBA TV. O tempo não tem sido muito aliado nesta semana, tem prejudicado? Não, nós temos que trazer para o nosso lado. Nós temos alguns jogadores estreando, jogadores chegando dentro de próprias competições importantes a nível nacional, a Copa do Brasil, a própria Série B. É o mais rápido, já dando padrão, entrosamento para esses atletas e tentando o mais rápido prepará-los para a nossa campanha que nós temos pela frente. E a gente sabia que ia chegar um momento que nós teríamos que administrar uma situação de jogar bastante, treinar pouco, competir, e está chegando esse momento, é hora de a gente ter um grupo. A gente sabe, hoje eu tirei praticamente o Uchoa para dar uma refrescada nele nos últimos 15 minutos, para não desgastá-lo, ter as pequenas lesões de desgaste físico. Então tem ir correndo atrás daquilo que é importante para nós, que agora a Série B, voltamos para a competição. E nós temos um jogo difícil contra o Brasil de Pelotas, que nós precisamos fazer resultado. Agora volta a Série B e ter que analisar outro adversário. Quem é o Brasil de Pelotas? O Brasil, como todas as equipes, no início de competição, também está procurando se reconstruir, uma construção, um time muito bem armado, pelo Tencate. Fez sua estreia, empatou contra o Londrina. A Série B não vai ter jogo fácil, a Série B é mais difícil de todos os tempos, tem mostrado esse equilíbrio já nos primeiros jogos iniciais, e vamos já começar a aumentar o nosso foco para esse jogo de sábado. A pergunta do Caio, do DOL. O que foi determinante na mudança de postura da equipe? O que faltou no primeiro tempo? Talvez nós entrar com aquela concentração que entramos no segundo tempo e determinação, né? Porque nós sabíamos que o Atlético era um time que ia tentar fazer um jogo propositivo, ficar com controle de jogo e tentar usar muito os lados com os apoios laterais e automaticamente dentro dessa variação tentar quebrar nossas linhas. Nós teríamos que ter erro zero, total concentração para justamente evitar isso. E aos pouquinhos tentar uma imposição dentro do jogo. Então o início do Atlético, seus primeiros 15 minutos foram determinantes dentro da partida. A pergunta do Breno, do Globo Esporte. Bonamigo, um adversário deste nível acaba escancarando situações que devem ser corrigidas para uma sequência dura que o Remo vai encarar na Série B? Não, com certeza. Eu acho que jogar com uma equipe como o Atlético Mineiro, tu consegue visualizar principalmente o aspecto mental, principalmente o aspecto de postura comportamental, de atleta ter personalidade, jogar jogos pesados, difíceis, um time como o Atlético Mineiro, um time de primeira linha. Tudo está sendo sempre muito bem avaliado. É evidente que numa derrota a gente fica muito triste, mas teve muitas coisas boas que aconteceram dentro do jogo. Isso a gente sempre analisa desta forma, não é porque a gente estava vencendo ou empatando que a gente estava deixando de corrigir alguns erros que eram importantes, como dessa forma que a gente perdeu, achar que está tudo errado. Não, tivemos coisas positivas, enfrentando um adversário de um quilate acima da média, o líder da Libertadores, e conseguimos mostrar nossa força, que era o nosso objetivo inicial. A pergunta do Mataus, do Toro Tático. No primeiro tempo, o Atlético explorou 1-1 contra os laterais do Remo e no primeiro gol usou o espaço entre as linhas do Leão. Esse foi o adversário que mais explorou os pontos fracos defensivos do Remo? Como avalias o desempenho do clube sem a bola nessa partida? O início de jogo nós tínhamos que ter uma concentração maior, porque nós sabíamos que dentro do jogo propositivo do Atlético, tentar fazer superioridade numérica, principalmente no centro de campo,
com os jogadores que jogam, teoricamente, o quarteto, que jogam numa segunda linha, eles vêm para dentro para dar volume ao Sacha e ao Hulk, que eram os dois atacantes mais centrais e ofensivos. E para fazer superioridade, nós sabíamos disso, tentamos compensar sempre com o lateral ao lado contrário fechando. Enfim, um gol a 15 minutos é evidente que dá um prejuízo muito grande no jogo, porque tem que se expor mais, buscar mais o gol, e é evidente tu dava a possibilidade do reativo, principalmente jogadores muito rápidos que o Atlético tem, mas era a situação que a gente era importante saber, e nós passamos isso para os atletas no sentido de não tomar algum cedo, seria importante para a gente buscar o nosso resultado, que a gente sabia que o Atlético viria muito forte no início. Valeu.